Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que propõe assim, uma lente completamente diferente para olhar a economia global. As fontes que recebemos pedem para a gente deixar de lado por um instante as planilhas de PIB e analisar o mundo pela neurociência. Olha, o ponto de partida para a nossa conversa é um artigo da Mary Inês Pereira, que é especialista em neurobusiness. O título já é uma provocação: O Cérebro das Nações. E a premissa central parte de um dado que, quando você para pensar, é realmente chocante. O artigo nos lembra que, em 2009, as economias dos Estados Unidos e da União Europeia eram praticamente do mesmo tamanho, eram equivalentes. A projeção para o final de 2025, no entanto, é que a economia americana seja 50% maior que a da Europa inteira, somada. A pergunta que o texto faz é: o que explica uma divergência tão brutal em tão pouco tempo? Exato. E a tese da autora é que a resposta não está só na política monetária ou, sei lá, em tratados comerciais. Está na neuroquímica. A ideia é que diferentes sociedades criam ambientes que favorecem certos neurotransmissores em detrimento de outros. E hoje vamos explorar como a dopamina, a serotonina e o cortisol podem estar literalmente moldando o destino econômico dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. É uma análise ousada, né? Que conecta o córtex pré-frontal de um empreendedor no Vale do Silício com o PIB de um continente inteiro. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O artigo abre com os Estados Unidos com uma afirmação que eu achei bem forte. O país teria construído o que a autora chama de ecossistema dopaminérgico perfeito. O que exatamente isso quer dizer? Associar a dopamina com prazer, sabe? O hormônio da recompensa. Mas a sacada da neurociência moderna que o artigo ressalta é que a dopamina é, na verdade, o neurotransmissor da antecipação da recompensa. É a molécula da motivação. Ah, entendi. Não é o prazer em si, é a busca. Exato. É o combustível químico que nos faz perseguir um objetivo difícil, que nos faz sair da cama para trabalhar numa ideia que ainda nem existe. É o motor da exploração, do risco. E o grande laboratório disso, segundo a fonte, é o Vale do Silício. O artigo descreve uma cultura onde o fracasso é encarado de um jeito muito particular, certo? Sim, muito particular. Não como uma vergonha, mas quase como um rito de passagem. Um rito de passagem. Exatamente. O texto chama de dado de aprendizado. A lógica descrita é a seguinte: um fundador que levanta milhões e quebra uma startup não é visto como um fracassado a ser evitado, pelo contrário. O capital de risco entende que aquele indivíduo acabou de passar por uma pós-graduação caríssima sobre o que não fazer. Ele está teoricamente mais preparado para o próximo ciclo. Isso cria um ambiente onde arriscar de novo é incentivado. Neurologicamente, isso significa que o sistema de ameaça do cérebro é menos ativado e o de recompensa fica mais disponível. É isso. Perfeito, fica mais disponível para a próxima tentativa. Mas essa cultura do construir primeiro, pedir permissão depois, não tem um lado bem sombrio? Eu fico pensando, o artigo parece celebrar essa busca incessante por dopamina, mas e os casos como o Theranos ou a quebra da FTX? Onde entra o cortisol de quem perdeu tudo nesses ecossistemas? A fonte aborda essa outra face da moeda. Essa é uma observação excelente. O artigo não ignora os excessos, mas o argumento principal da autora não é que o sistema seja perfeito, entende? É que ele é otimizado para a inovação em escala. O ponto central é sobre a reação do sistema ao erro. Nesses casos que você citou, houve punição, houve regulação posterior. Mas a filosofia subjacente, que permitiu o surgimento de gigantes como Tesla, Nvidia e OpenAI, continua a mesma. Que é a de que é melhor lidar com os problemas da inovação do que não ter inovação alguma. Isso. A aposta cultural é que os ganhos de se ter 9 empresas de $1 trilhão, como os Estados Unidos têm, superam as perdas dos fracassos por mais espetaculares que sejam. Europa, em contraste, tem 0 empresas nesse patamar. Entendi.
Então a tese é que essa escolha sistêmica de priorizar a inovação sobre a regulação prévia criou um efeito de juros compostos, não só econômico, mas também neurológico, reforçando continuamente esse ciclo de dopamina na cultura. Isso, é um ciclo que se retroalimenta. O sucesso visível de poucos inspira a motivação de muitos, e isso acaba inundando o que o artigo chama de cérebro social, com dopamina e mantendo o córtex pré-frontal, a nossa área de planejamento de futuro, constantemente engajado na busca por novas fronteiras. Ok, então temos esse modelo americano, movido a dopamina, a risco, a essa antecipação da recompensa. Mas o artigo faz um contraste brutal quando olha para a Europa, né? A sensação que dá lendo o texto é que a neuroquímica que domina o continente é completamente oposta. Completamente. A análise sobre a Europa é bem dura. A autora descreve o continente como um grande laboratório do que acontece quando a segurança e o conforto são priorizados acima de tudo. A perspectiva neurocientífica é que a Europa, como sistema, escolheu sedar a amígdala cerebral. Sedar a amígdala. Sim, a amígdala é o nosso centro do medo, do alerta. E o texto argumenta que políticas como leis trabalhistas extremamente rígidas, a quase impossibilidade de demitir em certos países, e também a regulação preventiva de tecnologias que mal existem, como a lei de IA, funcionam como sedativo social. Espere, mas essa proteção toda não é, no fundo, uma grande conquista social, um estado de bem-estar, segurança no emprego, proteção ao consumidor. Isso é o que muitos países buscam. A autora não estaria, de certa forma, romantizando um modelo americano que pode ser bem cruel e deixar muita gente para trás em nome da inovação? Segurança forte. A crítica dela é ao excesso e as consequências não intencionais disso em escala coletiva. Ela usa um conceito de Nassim Taleb, a antifragilidade. Antifragilidade? Uhum. Sistemas antifrágeis são aqueles que se fortalecem com o estresse, com os choques. O músculo que não é exercitado atrofia. O argumento é que ao tentar eliminar todo o estresse, todo o risco, a Europa criou uma atrofia da antifragilidade. A sociedade perde a capacidade de se adaptar rapidamente. E isso acaba moldando a mentalidade das pessoas, dos empreendedores? Exato. O texto diz que a mente do empreendedor europeu foi condicionada a operar sob permissão e não sob criação. A primeira pergunta diante de uma nova ideia não é o que podemos construir, mas sim o que a regulação nos permite construir. E aqui o artigo resgata uma citação do presidente Macron de 2024 que é lapidar. Ele disse que a Europa poderia morrer e que o continente regula primeiro e depois se pergunta por que nada cresce. Nossa! Para a autora, essa é a confissão perfeita de uma sociedade que perdeu sua plasticidade neural para a inovação. A metáfora que ela usa para fechar essa parte é muito poderosa. A de que a Europa se transformou num museu de luxo. Sim, um lugar maravilhoso para se visitar com uma qualidade de vida invejável para quem já está dentro do sistema, preservando o passado com maestria. Mas, como um museu, é um ambiente otimizado para conservação, não para criação. O neurotransmissor dominante não é a dopamina da busca, mas a serotonina associada ao bem-estar, ao contentamento, à estabilidade. E o artigo conclui com uma frase forte. A segurança excessiva é o ópio das nações decadentes, porque ela remove a urgência de evoluir. Essa imagem da Europa como museu de luxo é forte. E ouvindo isso é impossível não pensar. E a gente? Onde o Brasil entra nessa história? Pelo que eu li na fonte, nosso caso é ainda mais complicado. Uma espécie de o pior dos dois mundos. Exatamente essa a definição. A análise do Brasil é descrita no artigo como uma tragédia cognitiva. A tese é o que a autora chama de doença europeia agravada. A ideia é que o Brasil importou um modelo europeu de burocracia, de estatismo, de aversão ao risco, mas sem ter a riqueza e a estabilidade da Europa para amortecer o golpe. O resultado, segundo o texto, é um sistema que não opera na dopamina da recompensa, nem na serotonina do conforto, ele opera primariamente no cortisol. O hormônio do estresse. Exato.
cortisol e noradrenalina, os neuroquímicos da reação de luta ou fuga. O ambiente de negócios brasileiro, segundo essa análise, mantém o cérebro do empreendedor em estado de alerta constante. Nossa, fábrica de cortisol. Isso é pesado. Quando o artigo fala do custo cognitivo da burocracia, ele está dizendo que isso não é só um incômodo, uma perda de tempo. É um ataque biológico. É exatamente esse o ponto. O texto até cita que comemoramos a redução do tempo para abrir uma empresa para cerca de 20 horas, mas chama isso de isca. O verdadeiro pesadelo, argumenta a autora, é manter a empresa viva. Um sistema tributário que ninguém entende por completo, uma insegurança jurídica onde as regras do jogo mudam a todo momento. Isso força o cérebro a desviar uma quantidade imensa de energia do planejamento de longo prazo, a função do córtex pré-frontal, para pura e simples sobrevivência no curto prazo. Isso é assustador, porque então não estamos falando de uma metáfora. O artigo está sugerindo que o ambiente de negócios brasileiro pode estar literalmente causando danos cerebrais aos empreendedores. É isso mesmo. A implicação é essa. O excesso crônico de cortisol é comprovadamente neurotóxico. Ele inibe o córtex pré-frontal, que é justamente a área que a gente precisa para inovar. E estudos mostram que pode até matar neurônios no hipocampo, uma área crucial para a memória e o aprendizado. Fica biologicamente impossível ser criativo e pensar no futuro quando toda a sua energia mental está sendo gasta para não ser engolido pelo fisco ou por uma lei trabalhista anacrônica. E o artigo conecta isso a um outro conceito da psicologia, o desamparo aprendido. Sim, de Martin Seligman. A ideia do desamparo aprendido é que se um animal ou uma pessoa tenta repetidamente a sair de uma situação aversiva e é punido, não importa o que faça, ele eventualmente desiste de tentar. Ele aprende que seus esforços são fúteis. A autora aplica isso em escala nacional. Os nossos ciclos econômicos de voo de galinha, as crises recorrentes, as reformas que nunca saem, tudo isso funcionaria como um trauma psicológico coletivo que ensina a população a não ter grandes ambições, a não fazer planos de longo prazo. E a prova disso, segundo a fonte, estaria na fuga de cérebros. Precisamente. O artigo cita o dado de 2025 de um déficit de mais de 500 mil profissionais de tecnologia no Brasil. A pergunta que se faz é por quê? A resposta oferecida é que o talento foi embora. E a tese é que eles não fugiram só da instabilidade econômica, eles fugiram do cortisol brasileiro. Foram buscar a dopamina do ecossistema americano, ou, no mínimo, a segurança e a serotonina do sistema europeu. É uma migração neuroquímica. As pessoas estão fugindo de um ambiente que as adoece. Ok, o diagnóstico é duro. Percorremos esse mapa neuroquímico. O modelo americano da dopamina, o europeu da serotonina e o brasileiro do cortisol. Mas e a saída? O artigo oferece alguma esperança ou é só um atestado de óbito cognitivo? Felizmente não termina com pessimismo. O final é um chamado à ação, mas um chamado muito específico, focado na autoconsciência. A autora Merines Pereira basicamente disse: se esse é o diagnóstico, esperar que o estado, que ela descreve como a própria máquina de cortisol, resolva o problema, é uma ilusão. A mudança tem que vir de baixo para cima. A proposta dela é que líderes, gestores e profissionais criem o que ela chama de bolhas de dopamina. Bolhas de dopamina. Isso soa bem na teoria, mas como funciona na prática? O que um gestor que ouve isso agora faz na segunda-feira de manhã para começar a criar essa bolha na equipe dele, que está afogado em burocracia e estresse? O artigo sugere algumas ações bem concretas. Primeiro, celebrar pequenas vitórias. Em um ambiente de cortisol, o cérebro está focado em ameaças. Para contra-atacar, é preciso ativar o circuito de recompensa deliberadamente. Isso significa não esperar o grande projeto anual ser concluído. É comemorar a entrega da semana, o bug resolvido, o feedback positivo de um cliente. Criar rituais de reconhecimento que gerem pequenos picos de dopamina e reforcem o comportamento de progresso. Então é hackear o sistema de recompensa do cérebro da equipe, basicamente. Exato. O segundo ponto é criar uma cultura de risco calculado. É o gestor estabelecer zonas seguras para experimentação,
Projetos pequenos onde o erro não só é tolerado, mas é genuinamente analisado como aprendizado. Quando a equipe percebe que uma tentativa falha não resulta em punição, mas em análise e nova tentativa, o medo, a amígdala se acalma e o córtex pré-frontal tem mais liberdade para criar. E o artigo menciona também uma mudança de mentalidade, de olhar para fora. Sim, isso é crucial. Adotar uma mentalidade global. Se o ambiente local é caótico e pune o sucesso, a tecnologia hoje permite que uma equipe no Brasil jogue o jogo global, competir com os melhores do mundo, vender para mercados mais estáveis, aprender com as práticas mais inovadoras. Isso cria um senso de propósito e de desafio que transcende o deserto de cortisol local. É, no fundo, uma mudança de foco. Se não dá para mudar o país da noite para o dia, dá para mudar a cultura de uma equipe de 10 pessoas e criar ali um oásis de alta performance e bem-estar neurológico. É uma visão poderosa essa de micro-revoluções culturais dentro das empresas. A análise toda nos deixa com uma imagem final que sintetiza bem os 3 modelos. Os Estados Unidos escolheram ser uma nave espacial sempre em direção ao desconhecido. A Europa escolheu ser um museu, preservando o passado com maestria. E o Brasil, segundo o texto, ainda parece estar decidindo se quer ser uma potência ou uma colônia de férias burocrática. E a provocação que fica e que o artigo deixa no ar para quem está nos ouvindo é: se essa escolha fundamental entre a dopamina da criação, a serotonina do conforto ou o cortisol da sobrevivência, começa na nossa própria mente e na cultura que criamos ao nosso redor. Como essa escolha se manifesta nas pequenas e grandes decisões do nosso dia a dia profissional. Essa é a reflexão final.